A todos aqueles que estão online ou que depois nos vão ver em formato de vídeo, muito obrigado por estarem em contacto connosco e também aqueles que estão aqui presencialmente. Portanto, como sabem, esta sessão conta com as intervenções do professor Roberto Caranta, da Universidade de Torino, o professor Antunes Ferreira, que é do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e o professor Pedro Sequeira de Gomes, que é da Escola do Porto, da Faculdade de Direito da Universidade Católica. E o tema que nos reúne aqui hoje é um tema realmente, como vimos hoje de manhã, muito importante, que é como introduzir o desafio da inovação, da sustentabilidade na contratação pública. Isso tem a ver com a formação de contratos, tem a ver com a sua execução, tem a ver com todas as possibilidades de utilização de novos instrumentos, especialmente mecanismos de formação de contratos e, muito especialmente, tem a ver com os critérios e as especificações que se adotam. A nossa situação em Portugal, como já vos referi hoje de manhã, não é famosa. Temos 90% dos concursos públicos a serem adjudicados segundo o critério do menor preço e, portanto, quando estamos a dar apenas atenção ao preço que pagamos no ato de aquisição, de contratação, de compra, não estamos a pensar no resto da vida e, por exemplo, imaginem o caso daquele projetor, se eu pensar apenas no preço de compra, corresponde a menos de 10% do custo ao longo da vida do projetor. Por outro lado, todas estas novas orientações devem ser consideradas tendo em conta os três grandes objetivos da contratação pública. Por um lado, satisfazermos as necessidades das entidades adjudicantes, como é evidente, mas também contribuirmos para a aplicação das políticas públicas, como vimos, por exemplo, a Lei 30 de 2021 é uma lei repleta de prioridades e opções e orientações em termos de políticas públicas e, por último, o terceiro grande objetivo de contribuir para estruturar os mercados. É através da compra que hoje em dia conseguimos que as empresas, os operadores económicos, os mercados se orientem nos sentidos que nos parecem mais corretos ao desenvolvimento de cada país e à melhor utilização dos seus recursos. Portanto, é este quadro de preocupações que nos leva a ter aqui esta sessão e estas apresentações. Eu julgo que não podíamos ter aqui um conjunto de pessoas mais significativas, porque, por um lado, o professor Roberto Caranta é alguém que, especialmente na União Europeia, é especialmente reconhecido como especialista neste domínio e, portanto, isto, de certa forma, é a última aula do nosso programa executivo avançado em mercados públicos e temos, aliás, presencialmente aqui excelentes representantes dos alunos dessa edição. Temos o professor Antunes Ferreira, que desde há muitos anos prepara, ajuda, encaminha a formação e a execução de contratos públicos, designadamente na área da construção e agora na área da saúde, está envolvido em projetos muito emblemáticos, e o nosso estimado Pedro Sequeira Gomes é justamente doutorado num dos procedimentos que mais nos interessa, que são as parcerias para a inovação, e também é um académico e um profissional, porque também exerce a sua atividade de advogado, muito ativo na nossa muito estimada cidade do Porto. E, portanto, cumprimentar os nossos colegas de mesa, todos vós, e passar a palavra ao professor Roberto Caranta, que vou apresentá-lo em inglês. Roberto, again, we are very honored to have you here, and despite the wine of the lunch, I'm sure... No, thanks to the wine of the lunch. I'm not supposed to talk without drinking some good wine before Yes. and after. I'm but sure that that's coming after. You'll help us to understand how to cope with these new challenges. And just 1 minute more, I don't know if you are aware, but this day, the ministers of economics and finance of the European Union met in Slovenia and made a decision about this topic. So perhaps because they knew that we were having here the meeting, they select this Friday to make a decision about the specific increase of public investment with specific purpose of fighting climate change and increasing sustainability. It's a decision of this morning, and so that means that sooner or later we'll have more and more public contracts with this challenge, and so
I'm sure we'll learn a lot from you. Roberto, thank you very much. Thanks a lot for your very nice words. If you feel that this is just too terrible, you just come closer, and I think I can talk louder enough, but up to you. You can keep social distancing. So again, like this morning, sorry for speaking English or something like that, and not Portuguese, but I would be utterly ridiculous. And thanks for inviting me to talk to you today. I was thinking hard this morning, have I ever spoken in a nicer place? And honestly, so far nothing has come back from my recollections. I will have to check LinkedIn, and Facebook might have a better memory than I do. But this is really an incredible place, and I really feel honored to talk here with so many great thinkers listening to me. Well, that might be too much. So this is all the Portuguese you will get from my presentation. Now, I'm taking it a little bit, the long way. Sustainability. There has been what I would call a drift in public procurement in the past 30, 40 years or so. The idea that what you think is that public procurement is there in a way to be economically efficient, is just about the money. They say saving taxpayer money, which is totally the contrary of sustainability. Sustainability is what has been called in the old times like secondary objectives. Yes, you spend money and maybe you help the environment. But there has been really a big clash between these two. And the internal market had always the upper hand in the EU, since the EU, it was then the EEC, started dealing with procurement. But then things changed, and I would like, with the 2014 directives. If you remember, the Commission was very shy. Concerning sustainability, it was just about adding something, not doing, you can hear me, not doing very much. Can you hear me? Recording is possible? No. I go back. Sorry. I'm a terrible pupil, always doing stuff. So, 2014 Commission was not thinking greatly. But this was something really incredible, I think. Public procurement until 2014, well, 2011, was something really for specialists. Politicians were not really interested. Then suddenly, with the new wave of directives, first time Parliament gets involved a lot. The committee headed by Tarabella. And they started fighting with the Commission, wanted the Commission to be braver. And then there were the member states. They had their own priorities. And they didn't really, let's say, always go well with the Commission. There is one thing that I found really, let's say, interesting
there was one thing when everyone was agreeing. Center, left, right, protecting small and medium enterprises, or at least making their life marginally easier. So it was really a lot of discussion. If you look at the proposal, you look at the directive, it's a totally different thing. And you need to look into the legislative history to see what was inserted by Parliament, what was inserted by the Council, and so on. And one thing where this was very, let's say, clear was sustainability. In sustainability, the Commission was shy, Council was lukewarm, but Parliament was very, very much insisting. And so we have a lot of new things in the 2014 directives. They were talking about Horizon 2020 at that time. We have first Article 18.2, a general principle of sustainability. Well, it's not so clear in Article 18.2. I had a nice discussion with a great colleague, Marta Ando from Copenhagen. But then we were, let's say, overruled by the Court of Justice. In team, the Court of Justice said, okay, this is a principle, like non-discrimination. So something very important at the core of all public procurement legislation. And then we had new rules, for instance, on label, our criteria. The lowest price is not the default position, and life cycle costing. But keep in mind, 2014, it is ages ago. 2014, we were, I think it's in your book, Pedro, this crisis, the financial crisis, that was so bad. We needed to use procurement to do something. Wow, financial crisis. That was so nice. Well, I mean, not so nice, but not so bad. And then we had COVID. So before 2014 comes after the financial crisis, they want to do something, but this is generally not mandatory. Is the idea that, yes, member states can do stuff, but there is no mandate from the EU. General principle, I've already told you something, but it's really interesting. Why? Because it's listed in Annex 10, is basically about the ILO Convention, so it's not really something really revolutionary. Team, this wonderful case. Well, I didn't know I was going to talk in such a beautiful room, but I got the right image. This is more medieval. But I was telling you, is in this case, which is, of course, I somehow deleted 9 after 1/1/19. In team, they said, because we lawyers, we like principles. But this is even stronger, a cardinal value. Principle is for lawyers. You talk about value that is constitution. That is almost theology. That is about the cardinal virtues.
if you remember something about, let's say, religious schooling, which I don't, but I checked again, well, one of the cardinal virtues was justice. And these days, justice includes sustainability, and the Court of Justice tells us this. No, it's a bit slow. So, we got, after 2014, a new compromise point. Before, it was really the kind of Milton Friedman Chicago way of thinking. It is just about money. Now it is no more just about money. We have other cardinal values, sustainability, but this is still public procurement, this is still internal market, so we need some safeguard. And to my senses, the safeguard, the compromise point is objectivity. Yes, sustainability, but no greenwashing. It's not about what you claim. Yeah, my product is the greenest possible. No. It's about what you can prove. And this is there, for instance, in the provision on life cycle costing. It is a lot of stuff, consumption of energy, end of life, externalities, but this must be something that may be determined and verified. It's not about claims, it's about what you can verify. There is also in life cycle costing this idea. The Commission was, of course, very hot on that, about monetization. Put a price on this different kind of stuff. Price is a number, is something really objective. Of course, it's not always satisfactory. I think each of us has an idea of how much she or he is worth. I was shocked. It was maybe now kind of 10 years ago, but there hasn't been much inflation, to learn how much one human life was priced in the UK when doing cost-benefit analysis in order to decide whether to build or not roundabouts. And they came out with this figure, is 18,000 pounds, kind of 20,000 euros. And I felt personally offended. I'm worth more than 20,000 euros. If someone kills me, I hope that they will get more than 20,000 euros, and probably they will get, I hope no one is killing me. What is this showing? That there is much arbitrariness in setting
a value on a price, for instance, on human life. Why they decided £18,000? That's about a roundabout. How is a roundabout costing? No idea, might be like 60, I'm not an engineer, 60,000. And they wanted to avoid that everywhere there was an accident with more than 2 people dying, they had to build a roundabout. You know, these things, COVID has scared us. Cars are killing a lot of people. Only cars have benefits. COVID has no benefit as far as I can tell. So we accept that people will be killed by cars. But let's go back to procurement. Can you monetize? Can you monetize human rights? Yes, you tell, yes, of course I was using slave children labor. That's a reason that is so cheap. You should be happy. Of course, we can't so easily monetize this. Some social rights, it might work, but usually you have set-asides, like Article 20, Directive 24. Environmental, in some cases you can monetize. For instance, emission trading is just an idea that, of course, you can pollute, you can imperil the climate, but then you pay for this, and this money will go into mitigation measures. I had, thanks to Luis, a very interesting dinner, it was delicious, but it was also there was also food for thought beside bacalhau. And, okay, the thing now about LCC is how you really give values to stuff. Maybe not money, but some kind of objective, measurable kind of parameter, which is not easy. In the EU, we had the Clean Vehicle Directives, providing for the first, so far only, instance of monetization. A few years ago, well, the news is that it didn't work, and so it was scrapped from the new Clean Vehicles Directive. The new Clean Vehicle Directives these days is just about targets for the member states, not LCC. So, you see, new procurement technology, not so easy to implement, a lot of work for everyone, but again, LCC, you need something that is verifiable, which is objective. Also, and this the Commission was very keen on, okay, not too much red tape. It should be easy to use also for our, for competitors coming from our partners. There are some LCC calculation tools. For instance, the Commission had recently one for computers and monitors. They are working on this, but it takes time to really design the methodologies to use these in practice. But work is being done.
it was being done honestly a bit slowly. Then the world started changing, and changing fast. 2019, Commission started thinking about the circular economy. It's totally different way to think. At times we think about the small picture. Procurement is big, but it's small. Where did this linear production and consumption models came out? That is what has moved the world economy for more than 60 years. The idea that you need, before, until right after Second World War, we didn't have much extra value. The society produced what they needed to survive. With something beautiful, like this building and this library, but that was not for most of the people. Most of the people were poor. They were just, let's say, using the trousers of their fathers until they just could no more be patched back together. Then you have the 60s, late 50s, consumerism. We are becoming affluent, so we need a car, we need a washing machine, we need. And after a few years, we need a bigger car. We need to change our outfits every day. We need these things, I don't know how you call it in English, but we need a room in our houses just for the clothes. In Italian, it's cabina armadio. That's the dream you put there. And we came to something that was, let's say, a logical conclusion. That was planned obsolescence. I will make sure that your mobile doesn't work after 2 or 3 years, because this is the way to make sure that you will buy a new one. I will keep developing new models, and you will need new models for the good reason that the old model will no more work. And what we do of what we don't use anymore, consumerism, you just throw them away. Of course, this has an incredible cost for the environment. We are depleting resources. So already 20 years ago, economists, they start thinking, before it was from the cradle to the grave, and the idea was, no, it's from the cradle to the cradle. You reuse, you repurpose, you retrofit. And this has arrived to public procurement, but this was even before COVID. Same was about labels, objectivity. I don't know if we have someone from a procuring authority today. Objectivity is beautiful, but it is a lot of work. A lot of work to assess merits. And of course, we are, on average,
more or less rational people. So I needed to buy cars for the government. Do I check that cars do indeed run? Of course, you check, because otherwise everyone will get crazy at you. You bought the cars and the cars are sitting in the garage because they don't work. You bought lousy cars. But think about cars polluting less. Well, who is going to check they are actually polluting less? And I think cars is a wonderful example, because in the old times there were things you knew. In the old times you knew you could trust the Germans. Well, it happens that Volkswagen was just cheating on the mission of their cars. How do you check this? That immediately becomes a problem. And labels are something of an help. I'm not checking, I'm buying, I'm not checking, I cannot check, I don't have the resources, but there is the label, someone else must have checked. The problem is that you have so many labels. How do you establish equivalence between the labels? Commission was trying to give some guidance. The Buying Green came out soon after the directives, reasonably soon after the directives. Social was as usual. Later, I was in the group, let's say, preparing the first social guide, and I know that's more complicated. I will not go into the details. But this was limited. First, it's not mandatory. Then you have guidance, but in the end, you do whatever you want. We help you. GPP criteria, they are on the website, all official languages, including Portuguese for a number of products. This morning I was saying, in Italy we have a lot of procurement issues. Well, Sustainable Public Procurement Italy is actually working well because we have made a lot of these criteria mandatory. But the Commission was still just, social scientists, different from lawyers. They like to think or speak of nudging. We lawyers, we are a little bit more traditionally minded. Well, when God expelled Adam and Eve from paradise, God was not nudging them. It was expelling them because they had breached the rules. But sustainable public procurement, until very recently, it was just kind of, yes, you can do that. Yes, we can help you. Then we had this really change of the game, the European Green Deal. I think Angela Merkel has said, listen, for us this is like putting man on, she could have said man or woman, on the moon. It's really a great leap forward. You can't use a great leap forward because Mao abused it a bit. But the European Green Deal is really changing the play. It has a lot of emphasis on procurement. We are the nice guys.
there is more guidance, more mandatory criteria, and of course the power of money. So the Commission announced further legislation and guidance, especially on green public procurement, which is, if you want, as I told you, social is more difficult, green is easier. The easiest part of sustainable public procurement. So there is this idea that you have minimum mandatory green criteria, these including in EU finding. There will be a definition of green purchases, and public authorities, they will be encouraged to integrate green criteria. And this, you see, is 2020 after COVID started, is on the top. And they are thinking of creating a commission, a sustainable procurement screening instrument, a voluntary ex-ante mechanism for large infrastructure projects. In Portugal, you have already something coming close, but this is happening at European level. And there are a lot of policy sectors. Greening our buildings. Of course, they have good artists putting up nice figures, but this is a lot of emphasis, a lot of money going into this. Minimum mandatory criteria on renewable energy. One of my favorite, I'm Italian, so I'm a little bit partial to food, the Farm to Fork initiative. And this is minimum mandatory criteria at EU-wide level, like organic products in schools, in hospitals, but not just in schools, hospital in Turin. We are doing this in the 27 present member states. And so this is, they are going to reiterate this in the action plan for the development of organic production. And then money. There is going to be a lot of money put in our economies. But this money comes somehow earmarked. So you have the Next Generation EU, 30% is for green investments. The recovery and resilience plan, Italy, we are getting a lot of, thank God, a lot of money from that, 37%, not just green, linked to climate, and so on and so forth. I don't have time to go into the details, and they are boring, and anyway, it's work in progress. But I just want to point your attention to the last bullet point, Regulation 852/2020, taxonomy. They are defining what a sustainable investment is.
So there is this regulation, and then there will be implementing regulations. Some have already been adopted by the Commission. So when you are working with your government in different capacities and you are thinking, oh gosh, we need 30% of these to go to green investments. Is this green investment? It's not just you and the minister thinking, oh, I think it's green enough. We are buying tanks and painting them green. No, it's in the taxonomy. There is a definition of what a green investment, a climate-friendly work or expenditure is. So beautiful. We have a great poet. We had in the early 19th century, and he was a little bit. He had some problems with, let's say, romantic relations and a lot of stuff. So he was a little bit gloomy, and he was saying, yes, development. Forget, is not always roses, and no rose comes without thorns. But the point is that really, we all need, the Commission, the Member States need to work a lot to translate these aspirations, coming with money, into actual, workable procurement tools. That is really the difficult part. And this difficult part is just beginning. I'm a lawyer, so I can, let's say, talk up to a point. I would love to hear from those coming from a different background what they think about this kind of green supply chain economy. I must just tell that I've the privilege of let's say, coordinating a group of 15 PhD students in 10 different universities, and they are starting now. We hire them, and they will all be working on different aspects of sustainable public procurement. This is the screenshot of our website. If you are interested, there will be information coming up. So, muy obrigado. I think I've left very little time for questions or any remarks, but I'm really very happy to listen about your opinions on this, Luis. Thank you very much. Thank you. And this was a very interesting and ambitious presentation, very comprehensive. So if people have questions, Portuguese, I think people online cannot send questions, but so perhaps let me just share with Roberto how we appreciate this talk. But I have a practical question. You know very well the procurement in Italy, for instance, in the sector of construction. How do you feel about the application of these principles? For instance, suppose I would ask you what is the percentage of competitions for public contracts in construction, coping with these new challenges, what would be your feeling? Well, maybe this one. Is it working? Yes, wow. Well, as I was saying before, Italy is, let's say, a kind of nice place for this, because we have already introduced mandatory criteria, okay. and we are already creating
new ones on a rolling basis. Every 2 years we have new criteria, like for gardening, for canteens. We move from those designed by the Commission, we customize them a little bit, and they are mandatory. And being mandatory, this makes the life of contracting authority very easy. Yeah. So what would be the percentage of competitions awarded by the minimal price? For instance, we have been, these mandatory criteria, a lot of them, they are in technical specifications. Okay. So you might, and that will be after, you might have lowest price, but it's already on high-end product. Okay. But we have very much limited, but as I was saying this morning, okay, we do, then we undo, then we do again differently, but we have limited the use of the lowest price in a number of procurement. Yes. So you can't use currently, if they didn't change this in the past 2 days, currently we can't use lowest price in anything with a technological component. With a technological component. You can't buy laptops at lowest price. By minimal price. Exactly. Also, you can't buy at lowest price services where manpower or women power, human power accounts for 50% of more. 50% of more of the price. So, for instance, cleaning services, janitoring, these kind of services you can't award to the lowest price because the experience was, how do I win? I squish my workers. No other way to win. Last time I squished them a little bit, I want to win again. I tell them, we need to win. And so this can't be done. Of course, then the difficult question is, okay, so what do you use if not just price, quality? And of course, in cleaning services, you have really to think, okay, quality, yes, of course I want this, I always discussing with my, well, not always, my wife doesn't allow me, but with the cleaning lady, I'm not always happy. But how do you make this measurable? Well, but thank you. That's very interesting. You see, and it's very much in agreement with other legal systems. For instance, in Spain, if it is a competition for services, you are forbidden to use the minimal price. You have to introduce other criteria, and more than that, you have the system of the 2 envelopes. So first, you analyze all the quality issues, and you rank the tenders, and then you open the second envelope to know about the price. So it's a very different approach. Unfortunately, we don't have that, but I think we have the same in that's a very interesting experience. Okay, thank you very much. So now we have the presentation of our colleague Pedro from Porto, and then from José Antunes Ferreira, and then we'll have a few minutes of discussion, and I'm sure we can keep time. Thank you very much. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado ao professor Valadares Tavares por me ter convidado. É um privilégio estar aqui na companhia de pessoas que me são muito queridas, nomeadamente o professor Roberto Caranta, que foi meu orientador da minha dissertação de doutoramento. O tema que me traz aqui hoje tem uma ligação muito grande com a sustentabilidade, que é a inovação e a contratação pública. E eu vou começar esta apresentação e este pequeno discurso com um exemplo. E vamos partir deste exemplo para tentar procurar aqui soluções, para descobrir novos caminhos e para perceber de que forma é que a promoção da inovação através da contratação pública contribui efetivamente para objetivos de sustentabilidade. E eu queria que vocês todos imaginassem
que, fruto de um fenómeno que é muito caro ao ambiente, o aquecimento global, alguns hospitais estavam a atravessar um problema que era de sobreaquecimento. E nós não queremos sobreaquecimento em serviços hospitalares, como é evidente. Não só afeta os tratamentos dos pacientes, como também a própria produtividade dos trabalhadores. E para resolver este problema de sobreaquecimento, um determinado hospital, que nós vamos imaginar, decidiu, no fundo, e por ordens, cumprir ordens do Ministério da Saúde, tinha que atingir certos targets de temperatura e para isso gastava a maior parte do seu orçamento em refrigeração, eletricidade e outro tipo de mecanismos. E, num determinado momento, decidiu que não deveria seguir uma solução tradicional, ou seja, não deveria continuar a gastar grande parte do seu orçamento em refrigeração, mas decidiu consultar o mercado, e já vamos ver que aqui a consulta ao mercado tem um significado ainda mais específico, e às vezes nós não temos essa noção, mas é importante ganharmos essa consciência, de como combater este fenómeno, como combater o aquecimento global naquela unidade hospitalar, como combater os níveis de aquecimento e como garantir que o hospital fica a uma determinada temperatura com uma poupança ainda de custos. E então, na sequência dessa consulta preliminar ao mercado, o hospital fez algo muito curioso. Não sei se aqui vocês estão familiarizados com um instrumento que está previsto nas diretivas, está previsto no nosso código, as consultas preliminares ao mercado estão todos familiarizados, certo? Certo. A forma como nós conduzimos uma consulta preliminar ao mercado ainda é um bocadinho um tabu hoje em dia, não é? Cada entidade adjudicante segue uma metodologia própria, uma terminologia própria, etc. E existem muitas dúvidas, porque, no fundo, quis regular um momento que, teoricamente, e antigamente, era um momento livre de diálogo entre o ente público e o mercado. E então o que é que este hospital fez? Além de conduzir uma consulta preliminar ao mercado, não só na língua-mãe do procedimento, fez outras consultas preliminares ao mercado também numa língua inglesa, permitindo que mais operadores económicos, no fundo, prestassem o seu auxílio, dessem o seu know-how ao ente público. Mas não fizeram só isso. Também falaram com outros hospitais, ao abrigo da consulta preliminar ao mercado, ao abrigo destas consultas, deste diálogo técnico, com outras unidades hospitalares na União Europeia, por forma a perceber como é que eles lidavam com este problema e se tinham também este problema. E na sequência desta consulta preliminar ao mercado, desenvolveram especificações técnicas, nomeadamente através de requisitos funcionais, nem estamos a falar aqui de especificações técnicas muito abertas, mas que, no fundo, chamaram o mercado a inovar. E o mercado inovou da seguinte forma, apresentando uma solução, através de painéis solares, revestindo toda a unidade hospitalar, que permitia reduzir a temperatura do hospital, fazendo a tal poupança financeira, atingindo objetivos de sustentabilidade. E agora eu pergunto-vos, este é um momento clássico onde a inovação, porque este painel solar não existia propriamente no mercado, ajudou a atingir objetivos de sustentabilidade e também redução de custos, certo? Pronto. E agora vou-vos lançar um desafio. Se nós tivéssemos que pensar num procedimento pré-contratual que nos viesse ajudar a alcançar este objetivo, que procedimento pré-contratual é que vocês escolheriam? Aqui a grande inovação foi nas especificações técnicas, no desenho das especificações técnicas. Bastava um concurso público, não é? Nem precisávamos de ir para procedimentos mais complexos. Um concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação conseguiria nos ajudar, certo? Agora, há também a questão de, por vezes, a inovação aliada à sustentabilidade pode demorar um bocadinho mais, isto é, pode também ser necessário uma maior adaptação da solução desenvolvida pelo mercado à entidade pública, à prestação daquele serviço público, à satisfação daquela necessidade pública. E aí talvez o concurso público ou outros procedimentos, como o procedimento com negociação e até o diálogo concorrencial, podem não se mostrar muito adequados. Porquê? Porque eu preciso de garantir aqui um certo tempo, e um tempo pode demorar 1, 2 anos, para adaptar e desenvolver uma inovação que se adapte àquele serviço público, à prestação daquele cuidado, daquele serviço público, daquele interesse público. E aí
A União Europeia, hoje em dia, também tem inúmeros programas de financiamento para as entidades públicas utilizarem esse tipo de procedimentos, veio nos dar, em 2014, lá atrás, como disse o professor Roberto Caranta, já parece que foi há muitos anos atrás, um novo procedimento que são precisamente as parcerias para a inovação, que permitem aliar uma fase de desenvolvimento e de execução contratual dentro do mesmo momento. Porque é que acontece? Quando nós estamos no procedimento, no âmbito do procedimento, às vezes o desenvolvimento da inovação obedece a determinados entraves, a rigidez de princípios que se aplicam aos nossos procedimentos pré-contratuais. E se passarmos essa fase de desenvolvimento para a fase de execução contratual, garantimos uma maior flexibilidade de diálogo entre os operadores económicos e o ente público. Agora, temos aqui um grande problema, porque se nós olharmos para o panorama nacional, e é isso aqui que nos interessa, parcerias para a inovação, elas estão em vigor no nosso ordenamento jurídico, estão disponíveis desde 2018? 17? 17, finais? Sim, 18. Conhecemos alguma? Já ouvimos falar de alguma? Vemos entidades públicas com vontade de saber mais? Não. Não, é um procedimento que parece esquecido, como também estava esquecido o diálogo concorrencial. E nós temos que tentar perceber porquê. Porquê é que o procedimento está esquecido? Não é que ele seja muito difícil de montar por comparação com um concurso público, mas há aqui algum medo da própria entidade pública em assegurar, por um lado, que dinheiro público vá para projetos que podem nem ver a luz do dia. Porque estas atividades de investigação e desenvolvimento podem não chegar a uma solução ótima. Aliás, como está previsto no nosso código e nas diretivas, eu posso terminar esta parceria, desde que, no fundo, pré-determine os arranjos de propriedade intelectual, sem, no fundo, se alegar a nenhuma solução, porque estou a lidar aqui com um terreno muito incerto. E há algum medo, alguma aversão ao risco das entidades públicas, que é normal, mas também faz parte aqui do nosso trabalho tentar mudar um bocadinho a nossa cultura, porque a própria União Europeia apercebeu-se desta aversão das entidades públicas a nível europeu, em determinados países, por exemplo, Itália, Portugal, Espanha, e desenvolveu imensos e inúmeros programas de financiamento às entidades públicas para conduzirem este tipo de procedimentos. E claro está que, só para vos dar em termos gerais, porque isto é um desconhecimento grande, a parceria para a inovação, como eu disse, apesar do nome, aqui deixar transparecer uma ideia que não estamos só perante um procedimento, é uma parceria, não é? A parceria para a inovação engloba 3 grandes fases. Uma fase procedimental, onde eu posso selecionar mais do que um operador económico, e onde até se permite que o enfoque seja feito em sede de seleção de operadores económicos nas pequenas e médias empresas, e, por outro lado, um mecanismo um momento de execução e desenvolvimento da tecnologia. E a União Europeia, só que nós não temos essa noção, quando define inovação para efeitos de contratação pública e do setor público na própria diretiva, liga a própria definição de inovação a um momento, por assim dizer, teleológico, uma finalidade. A finalidade é o crescimento da economia europeia, o crescimento do projeto europeu num nível inclusivo e sustentável e inteligente. Portanto, temos aqui quase uma ligação umbilical entre a procura da inovação e os objetivos de sustentabilidade. E claro que está que isto depende muito da vontade política, nós não nos podemos enganar, porque quem fixa os targets, quem fixa a ambição, muitas vezes não são as próprias entidades públicas, é preciso que a legislação, no fundo, obrigue a targets mínimos, obrigue ao preenchimento de certos requisitos mínimos que as entidades podem ter que seguir, favorecendo aqui a inovação. Eu não estou a dizer que todas as entidades públicas devem fazer parcerias para a inovação, mas, por exemplo, se calhar todas as entidades públicas deviam deixar um espaço nas suas especificações técnicas para soluções inovadoras e aqui muitas vezes não o deixam. Portanto, castrando o mercado e restringindo o mercado público nacional a uma dimensão muito, muito redutora e sempre aos mesmos operadores económicos que não têm depois nenhum aliciente para inovar, só têm o aliciente de restringir cada vez mais, como dizia o professor Roberto Caranta, porque nós ainda somos um país onde tradicionalmente e erradamente baseamos os nossos critérios de adjudicação essencialmente no preço. E claro,
como a diretiva proíbe a utilização do critério do preço mais baixo nas parcerias para a inovação, nós também não queremos as parcerias para a inovação, não podemos avaliar com base no preço. Não é? E faz algum sentido avaliarmos uma coisa que ainda não está sequer disponível no mercado, ainda não foi sequer desenvolvida com base no preço, não faz. Mas pode ser um dos óbices que nós temos aqui no nosso país para o desenvolvimento das parcerias para a inovação. E queria-vos deixar aqui outro exemplo que eu costumo deixar, que eu também tenho no meu manual, no meu livro, porque nós hoje em dia pensamos muito na palavra inovação e estamos um bocadinho sugestionados, porque estamos muito vocacionados para a saúde, pelo momento que atravessamos, pela crise provocada pela Covid-19, então inovação para desenvolvimento de novos equipamentos hospitalares, novos medicamentos, mas tudo isso, aí nós também podemos ter e promover requisitos que ajudem o ambiente, que promovam a sustentabilidade. Como podemos pensar mais longe? Podemos querer ter um mecanismo que permita ainda ajudar um caminhão do lixo, por exemplo, que faça uma recolha automática de lixo e que faça desde logo a triagem das reciclagens. Isto está a ser trabalhado, mas isso lá está, depende da vontade política. Sem vontade política, a inovação e a sustentabilidade não chegam à contratação pública e ela deixa de ter esta vertente regulatória muito importante porque ela tem um peso muito grande no mercado e nós não podemos descurar o market buyer power que os entes públicos têm a nível nacional. Muito obrigado. Muito obrigado por este sopro sempre muito oportuno de inovação e de busca de melhores soluções. Realmente há muitos casos interessantes e eu julgo que é uma pena o nosso país não estar a utilizar este procedimento e este procedimento também tem muito a ver com aquele terceiro objetivo que vos apresentámos há bocadinho da contratação pública, que é a de desenvolver, organizar, estruturar os mercados. Porquê? Porque nós assim levamos as empresas a serem melhores, a terem melhores produtos. Há, por exemplo, um caso que se refere muito relacionado com os autocarros, transportes coletivos na área metropolitana de Madrid, em que se fez uma parceria para a inovação no sentido de melhorar as baterias. Portanto, são já veículos elétricos e o governo, neste caso da região de Madrid, da região autónoma, da Comunidade Autónoma de Madrid, promoveu esse procedimento no sentido de obter baterias com especificações, com características mais desejáveis, de durabilidade, economia, etc., eficiência. E depois essa parceria teve realmente bons resultados, foram feitos os contratos, e agora essas empresas que se robusteceram, se muscularam com essa parceria, o que é que estão a fazer? Estão a exportar, geralmente para que países? Por exemplo, países como o nosso. Portanto, há uns que melhoram e depois exportam, e há outros que não melhoram e importam. Portanto, há aqui um ciclo que não é o mais desejável. Eu devo dizer que, apesar de tudo, acho que temos evoluído bem. Eu lembro de há 2 ou 3 anos, num congresso da saúde, alguns juristas muito conhecidos do nosso país até defenderem que não devia haver contratação pública inovadora. Era um pecado, digamos, insanável, porque a contratação pública usa dinheiros públicos e então tem que se saber exatamente o que é que vai ser comprado, não haver incerteza nenhuma, saber onde que vai cada cêntimo e, como tal, a inovação seria demoníaca, misturá-la com a contratação pública. Bom, o que é facto é que essas pessoas já desapareceram. Quer dizer, as pessoas não desapareceram, mas as posições, por acaso não acho que desapareceu, mas as posições têm desaparecido, e agora já ninguém defende isso em público, penso eu, é uma posição do passado, e neste momento já estamos realmente aqui na APMEP com um streamline muito forte, sempre no mesmo sentido de promoção da inovação. E, portanto, agradeço muito aqui. Só uma última nota. Peço imensa desculpa de eu interromper aqui o professor Valadares Tavares, mas um bocadinho nesta lógica que recentemente a própria União Europeia, no que toca aos direitos de propriedade intelectual, advocou uma liberalização quando o ente público, no fundo, fomenta a inovação. Pois, dizendo que deve também ajudar o mercado. Claro. Dando uma posição mais flexível quanto aos auxílios de Estado, dizendo, não, tem que se ter cuidado para a propriedade intelectual permanecer no privado, para eles poderem depois também exportar, como estava a dizer, a inovação para outros países, ajudando o nosso mercado. É uma forma de tornar atraente e atrativo o investimento nesse produto de inovação chamado patente. E, portanto, nada pior do que estar a destruir esse direito de propriedade. E por isso aquelas pessoas que, quando foi do Covid, defendiam que não devia haver patentes para as vacinas, etc., não estão a perceber o filme. Porque se isso acontecesse, deixava de haver investimento
no desenvolvimento de inovação na saúde. E se calhar não podíamos estar aqui reunidos porque ainda não teríamos sido vacinados. Portanto, nada pior do que tornar menos atraente o investimento em inovação. Inovação, reparem, traduz ou por produtos mais competitivos, como foram as tais baterias dos automóveis já elétricos, referimos há bocadinho, ou por novas soluções, não é? Por exemplo, nós quando temos aqui um smartphone, tem cerca de 200 patentes. Portanto, houve investimento e isso agora permite negócio, permite o mercado dos smartphones e permite que os possamos utilizar. Portanto, há aqui um ciclo que é essencial à lógica da economia digital. Eu julgo que quando as pessoas não percebem a inovação, não estão a perceber sequer a lógica da economia digital. A economia digital não se baseia em recursos naturais. Como sabemos, por exemplo, a Revolução Industrial baseou-se em recursos naturais. Onde é que se desenvolveu mais? Realmente na Grã-Bretanha. Porquê? Porque tinham o aço, o carvão. Portanto, foram nas regiões com recursos naturais que se desenvolveu mais a economia industrial. A economia digital não é uma economia de recursos naturais. Quer dizer, quando se desenvolve muito no Silicon Valley, não é por Silicon Valley ter sílica, porque a sílica há por todos os lados. É porque houve um conjunto de compradores públicos, geralmente do Estado americano, que promoveu a inovação, geralmente, por exemplo, para o desenvolvimento do primeiro computador, do ENIAC, para criar um novo mercado. Um novo mercado de quê? De máquinas inteligentes, que nós hoje em dia, todos os dias usamos, que são os computadores e os sistemas digitais. Portanto, a economia digital, eu acho que há aqui um problema de base. Quando as pessoas têm dúvidas quanto à contratação pública e inovação, não estão a perceber que estamos num mundo e numa época em que a economia prevalecente e a economia que pode garantir o desenvolvimento sustentável das sociedades e a qualidade de vida é a economia digital. E a economia digital não se baseia nos recursos naturais. A economia digital baseia-se em quê? Na inovação associada ao digital. E é por isso que nós, aqueles países, aquelas sociedades que se desenvolveram melhor e mais rapidamente na União Europeia, são aquelas que conseguiram apostar mais nesta síntese, nesta associação virtuosa entre digital e inovação, como é o caso, por exemplo, da República da Irlanda. Como sabem, aqui há 20 anos estava mais ou menos na mesma posição do que nós em termos de rendimento per capita na União Europeia e neste momento é um dos Estados com maior rendimento per capita. Portanto, estávamos em 80, passou para 120, 170 da média comunitária e nós descemos. Portanto, é muito importante perceber que a contratação pública é uma grande parte da economia de mercado no nosso país. Como vimos há bocadinho com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, corresponderá a cerca de 30-35% da despesa pública, mas mais que isso, é o mercado que alimenta muitas das nossas empresas. Segundo algumas estimativas que fizemos, cerca de 60% dos operadores económicos portugueses dependem do comprador público, ou diretamente, porque são co-contratantes, ou porque são subcontratantes prevalecentes. E, portanto, chegamos a 60-65% das empresas, que é uma estatística impressionante. Por isso, por exemplo, quando o Estado teve que reduzir as suas compras públicas, muito concretamente em 2010, 2011, até 2015, as empresas caíram imenso, reduziu-se muito a sua atividade económica. Reparem, há países, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, essa percentagem não é de 60%, é de 20-25%. Mas no nosso país nós somos uma state-based economy, portanto somos uma economia muito baseada no Estado e como tal é importante que o Estado perceba que estamos num contexto de economia digital e como tal é essencial promover a inovação. E agora passava a palavra aqui ao professor Antunes Ferreira, que também trabalha nesta área há muitos anos e tem agora uma experiência muito interessante exatamente no setor da saúde. Portanto, eu não sei se vai arrefecer aqui os hospitais do Pedro ou não, mas que é uma área muito interessante, porque, como sabem, a inovação e a sustentabilidade estão associadas também a um objetivo que eu penso que ainda não foi referido, mas que é muito importante, que é todos os edifícios públicos têm que ser agora edifícios sem praticamente necessidades de energia primária. E essa exigência era uma diretiva, agora já foi transposta para um decreto-lei, salvo erro 101 de 2020, e neste momento é uma obrigação para todos, quer grandes remodelações, quer novos edifícios. Professor Antunes Ferreira, muito obrigado. Muito obrigado eu. Em primeiro lugar, agradecer exatamente este convite, que muito me honra e que para mim é sempre um gosto estar aqui a partilhar convosco e com a audiência estes problemas que aparecem neste trajeto que vimos a desenvolver no âmbito da contratação pública. E este foi um problema que me apareceu, digamos, a meio de um processo muito, muito complicado.
que foi a contratação de um processo de contratação de um hospital que foi iniciado em 2017, se não estou em erro, e ainda não terminou, porque é a contratação das infraestruturas em regime de PPP, com a apresentação de um projeto até ao nível de estudo prévio, em que o projeto tem que ser avaliado, depois há uma fase de negociação e depois há uma proposta final. Posso dizer que neste caso estamos na fase em que recebemos ontem e abrimos ontem as propostas finais. Portanto, estamos quase, penso eu, na reta final. E isto tem a ver com este conceito que apareceu agora também é uma forma de expressão, apareceu recentemente, que é o conceito do edifício NZEB. E o que é o edifício NZEB? NZEB o que quer dizer? Quer dizer Nearly Zero Energy Buildings. Para português é traduzido por edifícios com necessidades quase nulas de energia, e este conceito foi introduzido pela Diretiva 31 de 2010, de 19 de maio, que veio a ser alterada em 2018 pela Diretiva 844, e que define o edifício, como estão a ver, um edifício com necessidades quase nulas de energia, como um edifício com um desempenho energético muito elevado. As necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas deverão ser cobertas em grande medida por energia proveniente de fontes renováveis, incluindo energias provenientes de fontes renováveis produzidas no local ou nas proximidades. E esta diretiva deixa naturalmente alguma margem de manobra para que os diferentes Estados-membros definam o que é um desempenho energético muito elevado e o que é serem cobertas em grande medida por energias de fontes renováveis. Ora bem, também foi estipulado que os Estados-membros tomariam as medidas necessárias para assegurar que sejam estabelecidos os requisitos mínimos de desempenho energético dos edifícios. Isto é, a diretiva estabeleceu os princípios e agora disse, senhores Estados-membros, vocês têm que os operacionalizar. Ora bem, também impôs essa diretiva que cada Estado-membro devia estabelecer uma estratégia de longo prazo para não só a construção de novos edifícios, mas também para a renovação até 2050. Portanto, estabeleceu uma meta temporal do Parque Nacional de Edifícios Residenciais e Não Residenciais. E isto é estendido aos edifícios públicos e privados para converter num parque imobiliário descarbonizado, de elevada eficiência energética, facilitando a transformação rentável dos edifícios existentes em edifícios com necessidades quase nulas de energia. Portanto, edifícios NZEB. Portanto, a ideia, meus caros, não é que este conceito se aplique exclusivamente a novos edifícios, mas é um conceito que está pensado vir a ser aplicado ao parque dos edifícios existentes, quer sejam públicos, quer sejam privados. Ora bem, neste âmbito foi, através da resolução do Conselho de Ministros de 2021, portanto deste ano, aprovada a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios. Aconselho-vos, para quem estiver interessado neste processo, a dar uma leitura a este documento, que é interessante, mas estabelece um conjunto de metas
serem alcançadas neste processo até 2050. Ora bem, como o professor Valadares Tavares já referiu há bocadinho, esta diretiva de 2018, portanto a diretiva 844 de 2018, já foi transposta para a legislação nacional, através do Decreto-Lei número 101-D de 2020, de 7 de dezembro. E neste Decreto-Lei é estabelecido uma metodologia de cálculo para a avaliação do desempenho energético dos edifícios. E mais, são estabelecidos nesta legislação ou em legislação complementar que tem vindo a sair, através de portarias, de níveis que têm que ser observados para este desempenho energético, tendo em linha de conta o uso e a dimensão do edifício. Ora bem, isto é um processo que de maneira nenhuma é simples, este processo de cálculo. Eu posso-vos dizer que nesse sentido a ADN publicou um manual específico para, digamos, divulgar a metodologia de cálculo para este processo de avaliar o desempenho energético dos edifícios. Só para terem uma ideia da complexidade do processo, para se emitir um certificado de cumprimento desse nível de desempenho energético, tem que se levar em linha de conta todos estes níveis, todos estes projetos de especialidade. Projeto de arquitetura, projeto de instalações e equipamentos de sistemas de aquecimento, projeto de redes prediais de águas e esgotos, projeto de instalações e equipamentos de águas e esgotos, sistemas elétricos, distribuição de energia elétrica, gestão técnica centralizada, sistemas de transportes, projeto de instalações eletromecânicas, projetos de instalações, equipamentos e sistemas elétricos, etc. Portanto, é preciso, para emitir naturalmente um certificado sobre este desempenho energético do edifício, antes dele estar construído, um conjunto de elementos que é praticamente todo o projeto de execução do edifício. Ora bem, como é que a lei prevê que eu possa fazer prova de que o edifício está efetivamente a cumprir esse nível de desempenho? A lei prevê os seguintes tipos de certificados energéticos. Um pré-certificado energético, que é emitido antes do início da construção. Um certificado energético, que é emitido após construção. E uma declaração provisória, que é emitida em casos em que não é possível emitir o pré-certificado energético. Mas, só para terem uma ideia, para ser emitido este pré-certificado energético, como eu expliquei, é preciso apresentar e ter disponível todo o desenvolvimento do projeto de execução naquelas diferentes especialidades. Sem isso, não há certificado para ninguém. Ora bem, a emissão destes certificados energéticos é feito através de uma análise que tem que ser feita de acordo com a legislação, através de um perito qualificado.
e que, com base naqueles dados, vai calcular, de acordo com o manual, se efetivamente o edifício está ou não a cumprir as limitações que são impostas pela legislação. Ora bem, deixem-me explicar-vos, dizer-vos o seguinte. O licenciamento do edifício, e quem tem capacidade para licenciar o edifício, mesmo neste aspecto, são as autarquias. Portanto, ele segue o regime do rejoé. Ora bem, é evidente que os técnicos das autarquias não têm qualificações para ir validar isto. E, portanto, só vão validar se o edifício tiver o tal certificado ou pré-certificado energético, como é evidente. Mas, e isto aplica-se, esta validação é aplicável não só a privados, como a edifícios públicos. Mesmo para aquelas entidades que estão dispensadas de licenciamento. Este aspecto tem que ser validado, de acordo com a legislação. Ora bem, meus caros, quando nós estamos num processo de contratação pública, em que inclua a apresentação de um projeto, como aquele caso que eu vos referi no início, em que os concorrentes têm que apresentar um projeto desenvolvido ao nível do estudo prévio, não é de projeto de execução, é de estudo prévio. A esse nível, como é que se vai garantir que o edifício cumpre efetivamente o nível de desempenho que é imposto pela legislação? Nesse momento, o projeto não está completo, não existe projeto de execução, mas eu tenho que o adjudicar. Há aqui uma presunção e há aqui uma responsabilização que tem que ser passada para os concorrentes, que é, meu amigo, o senhor dê para onde der, tem que garantir que a posteriori o seu projeto vai passar neste crivo. Portanto, faz parte das suas obrigações. Agora, há situações, naturalmente, que à partida nós conseguimos ver logo que o projeto não cumpre. Por exemplo, se ele não tiver sistemas próprios de geração de energia, não cumpre, porque o edifício é NZEBRE e impõe essa situação. Mas garantir à partida que o edifício, tal como está projetado, concebido, etc., atinge os níveis de desempenho impostos pela legislação, nesta fase do procedimento é impossível. E isso, meus caros, tem a ver com outras coisas. É porque eu garantir que o edifício atinge os níveis de desempenho que são impostos pela legislação, pode impor soluções arquitetónicas que possam ser desvalorizadas noutros critérios de avaliação e que, portanto, podem ser omitidas até numa fase de avaliação. Isto é, imaginem que eu tenho um edifício em que há um dos concorrentes em que trata paisagisticamente muito bem as coberturas dos edifícios, mas não põe lá painéis fotovoltaicos nenhuns. E eu sei que eles vão ser necessários. Se eu tiver um critério que tem a ver com o tratamento paisagístico do edifício e dos arranjos exteriores, esse edifício fica muito bem classificado. No entanto, ele não vai poder ser construído dessa forma, porque para ser construído ele precisa de estar de acordo com os princípios do NZEB.
E reparem, mesmo em relação a essas soluções, existem imensas soluções técnicas. Vocês vejam, por exemplo, este caso aqui disparatado, de painéis. Isto é um edifício que ainda está em construção, com aqueles escorregazinhos lá em cima, uma coisa horrível. Enquanto que existem soluções, por exemplo, deste tipo, em que este telhado é todo ele formado por painéis fotovoltaicos. E nós nem apercebemos que eles têm essa função. Parecem telhas. Agora, comparando o preço de uma solução e de outra, é uma loucura. E, portanto, estes aspectos são difíceis de incorporar, muito difíceis de incorporar, quando nós ainda temos que analisar um projeto, mas ainda não temos o projeto definido até ao nível de projeto de execução e que, portanto, que esses índices não podem ser calculados e termos a certeza que ele cumpre ou não cumpre os princípios do N0. Agora, o que podemos pôr é critérios de avaliação de eficiência energética do edifício. Isso pode ser posto. E pode haver as equipas com edifícios complexos, naturalmente, dotar-se de know-how técnico que permita identificar esses indicadores e desenhar e operacionalizar esses critérios. Mas isso, obviamente, só se justificará para edifícios de grande dimensão e de muita complexidade. Mas é possível e eu penso que esse deverá ser o caminho. Muito obrigado. Obrigado. Estamos, portanto, aqui a chegar ao fim destes nossos trabalhos com estes casos tão interessantes. Como veem, o setor da saúde está muito em cima da mesa, compreensivelmente. E, portanto, não sei se aqui há alguma questão. Robert, do you want to ask any question about hospitals and sun panels? E, portanto, penso que está na altura de encerrarmos os trabalhos. Como sabem, soubemos há bocadinho que tinha falecido o Dr. Jorge Sampaio, ex-presidente da República do nosso país, e gostávamos, evidentemente, de manifestar aqui o nosso grande pesar e o nosso grande apreço por toda a sua atividade e por todos os cargos que desempenhou ao serviço do público do nosso país, e deixarmos, portanto, aqui essa referência de tristeza e de consternação pelo seu falecimento. E chegamos agora, portanto, aqui ao fim dos nossos trabalhos. Agradecermos a todos a participação. Muito obrigado. E, portanto, a gravação destas sessões vai ficar sob a forma de vídeo, que nós, através depois da associação, vamos divulgar. E a todos aqueles que estão, através do sistema vídeo, também a acompanhar a sessão, muito obrigado por terem acompanhado e bom fim de semana para todos. Muito obrigado.